A nossa próxima convidada é terapeuta de rebirthing, para além de uma série de formação que tem na sua vida e utiliza como ferramentas. Ana Margarida Forte, obrigada por estares aqui connosco. O que é o rebirthing? Muito boa tarde, muito obrigada eu. O rebirthing é uma técnica que no fundo é considerada uma terapêutica que utiliza a respiração consciente. E para além disso utiliza também o pensamento positivo e criativo. Mas a tónica será a respiração consciente, porque nós hoje em dia todos sabemos todas as técnicas, inclusivamente até uma ginástica de respiração, até em vários hospitais, nós precisamos de respirar. O yoga utiliza a respiração, uma respiração diferente, e o rebirthing vai fazer o quê? Vai utilizar uma ferramenta gratuita que nós temos, que está aqui, que nós não conseguimos parar de utilizar durante muitos minutos, na transformação dos nossos estados emocionais. E isso foi o que me fascinou mais no rebirthing. Promove concentrarmos, termos um foco e podermos realmente realizar o ato seguinte. Seja a entrada de um exame, como aconteceu com muitos jovens ontem, seja o início de uma entrevista, seja o parto. E isso posso dar o exemplo, muitas grávidas vêm muitas vezes falar comigo para já fazer imensos programas. Normalmente isto muitas vezes é associado às grávidas e às futuras mamães. Fazem muitos programas de respiração e depois quando chegam lá são deparadas com os maiores medos, porque são confrontadas, as memórias acordam, quando nós estamos naquela situação de limite. E o rebirthing faz exatamente isso, nós temos a noção, naquele momento, aqui e hoje, que estou a ter determinadas emoções, que estou emocionada, estou arrepiada, estou a falar consigo, estou a interagir consigo. E se eu conseguir percepcionar o meu corpo, tenho a consciência de que estou aqui e posso, numa primeira fase, as pessoas têm que se preparar, não é? Aprendem, e depois, mediante essas situações, desfrutam, que é aquilo que eu venho fazer consigo hoje, é passar uma mensagem mais simples e poder interagir consigo. Quem me conhece sabe que há alguns anos atrás que seria completamente impossível. Eu era gaga e miúda. E como é que ultrapassou a gaguez? Portanto, no fundo, essa gaguez era uma dificuldade, uma manifestação, um medo enorme de transmitir uma má mensagem, uma má palavra. No outro dia estava a ler uma coisa sobre o Plutão e lembrei-me exatamente disso. É ter muitas memórias de que aquilo que eu ia partilhar não seria o mais indicado. Ora, eu tenho a noção hoje em dia e a humildade de perceber que há de ser indicado para algumas pessoas. E daí o rebirthing vai apoiar cada um na sua história pessoal. E naquele momento. Porque o que é hoje já não será amanhã. Será um desafio completamente diferente. E muitas vezes chama-se nesta área, numa oitava acima, será num cenário parecido. É como se fossem os episódios de uma novela. Mas será num outro cenário. Ou num primeiro andar, ou num segundo andar, ou então no resto do chão. E conforme esse cenário que o universo e a vida nos apresenta, o rebirthing dá essas capacitações, ou seja, perceber exatamente o que é uma manifestação da criança interior. Muitas vezes as pessoas não percebem que é um vazio enorme que está ali naquele momento e às vezes dizem assim, mas eu já fiz tantas terapias, já fiz tantos workshops sobre criança interior e sobre memórias, e disse, pois, mas ela está aí sempre, não é? Nós temos várias crianças e o adulto continua a ter a sua própria criança. Daí, o rebirthing, juntando estas três, que foi desenvolvido pelo Leonard Bohr em 1971, que é o pensamento positivo, uma respiração consciente e depois apoiada numa família espiritual. E quando falamos de família espiritual, estamos a falar de uma família, normalmente não é consanguínea, porque esses são os maiores desafios, mas pessoas que partilham, como aqui, o mesmo sentido de vida. E uma família que não cobra, que recebe, que está sempre aberta, que pode partilhar um momento que pode ser diário ou que pode ser de anos. A pessoa sabe que passado uns anos, com outra perspectiva, pode lá ir. Ou seja, numa família em que já não há cobrança, que há compreensão, em que percebe que uns puxam... é total. Exatamente. E é lógico que com essas características as pessoas dizem, mas eu já respiro, eu já sou super positiva e às vezes as coisas não acontecem. Porque temos exatamente ter a consciência do momento e do desafio que estamos a viver naquele momento. Não é? Daí, quando nós começamos a ter essa noção de plenitude e de perceber qual é que é o desafio, de sentir qual é que é o desafio, em vez de entrar no drama, conseguir fazer um ritual como se fosse uma ginástica.
Quantas sessões mais ou menos são necessárias para atingir objetivos? É assim, um ciclo de rebirthing faz logo as mudanças. Quanto é que é O ciclo de rebirthing normalmente são 10 sessões. Nós temos o momento certo, desde que a pessoa saiba qual é o seu momento e o seu ritmo, aceita esse ritmo e se interromper, até pode ser uma pessoa super responsável, que faz os exercícios todos, que aquilo no fundo é um coaching, faz tudo e quando chega desiste e depois sente-se culpabilizada porque desistiu. Não é isso. O rebirthing é exatamente apoiar. Portanto, se a pessoa desistiu, se depois entender que tem que fazer um outro ciclo de rebirthing, faz. O que acontece é que hoje em dia eu tenho que reparar, pela minha experiência, ninguém começa um ciclo para não acabar. É mais fácil qualquer pessoa assumir o seu próprio poder, porque tem tanta escolha, tem exatamente projetos como este, que está completamente identificado com as cores do arco-íris e tudo, em que fala exatamente o caminho da alma, em que nós temos que perceber qual é que é o nosso Kiran, o que é que ele está a pedir, o que é que a nossa essência está a pedir neste momento. Se a nossa criança está ali cheia de medo, apoiá-la o mais possível, para depois nós irmos fazer exatamente aquele caminho que escolhemos. Por exemplo, um bebê que é desejado e planeado, é lógico que tem uma autoestima muito grande, portanto já fez uma escolha diferente quando escolheu aquele pai, aquela mãe, aquele país. E com certeza que vai escolher um momento de parto na história dele em que está lá aquilo que ele deseja, ou a família toda, ou só vai estar a mãe, mas estará a mãe, o representante, ou o pai. Um bebê que não é desejado ou que não é planeado e que durante a gravidez não há essa aceitação por parte da mãe porque vem de um caso violento, imaginem que é uma situação criada pela violência, é lógico que essa memória emocional fica lá. E o bebê, muitas vezes a gestação é um momento de felicidade, de acolhimento e de envolvimento, atenção daquelas barriguinhas com sorriso, mas para muitos não é. Para muitos será uma experiência fechada no armário, não é? Em que eles têm que respirar e comer determinadas coisas que não querem, que não escolheram, porque tinham feito uma escolha anterior numa vibração mais violenta e naquele momento podem ter que comunicar com a mãe e a mãe não ouve. Ou, por exemplo, pais que queriam um menino em vez de uma menina. Não é? Nós sabemos o que é aquela alma e o que é que ele veio escolher, mas ali já temos a consciência, já está físico. E os pais, eles acreditavam que os pais poderiam fazer ter uma outra atitude ou uma outra transformação, porque é um bebê. Mas isso tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com o país onde estamos. Se não foi desejado ou se não houve uma aceitação durante a gravidez, tem uma autoestima fragilizada. Exatamente. Por consequência, e como é que se consegue fazer esse desbloqueio? Olha, esse desbloqueio faz-se há várias formas. O rebirthing pode-se fazer em sessão de grupo ou pode-se fazer em sessão individual. Eu, muitas vezes, pela minha própria história, recomendo uma sessão individual porque há muitas pessoas que não gostam de se manifestar, não é? E como estamos a apoiar a pessoa na sua própria história, eu respeito o ciclo do rebirthing, que é a terapeuta e só a pessoa, e então depois veremos. Nessa primeira sessão há um diagnóstico, explicamos exatamente à pessoa o que é que vamos trabalhar. E vamos trabalhar tudo. Vamos trabalhar a ancestralidade, há muita gente que não acredita em vidas passadas, e vamos só até à própria gestão e aumento do parto, e é um processo em que a pessoa vai tomando consciência. Só como vai tomando consciência das emoções que tem gravadas no seu próprio corpo, percebe que vai estar apoiada por uma pessoa, portanto nunca vai viver a mesma intensidade e vai se sentir encurralada, como se pode sentir, por exemplo, no parto ou na gestação. Daí que eu muitas vezes quando tenho, talvez pelo meu descendente, estávamos a falar há bocadinho, quando vêm pessoas fazer o rebirthing comigo, vêm com alguma intensidade e com alguma resistência e daí é feito esse programa, o terapeuta não vai de todo manipular a sessão. Imagino que há pessoas que muitas vezes interrompem à segunda sessão ou à nona sessão porque vamos reproduzir os mesmos passos. Isso tem a ver com a própria história delas e elas vão tomando consciência. E como vão tomando consciência e vão exercitando, vão aprendendo exercícios de respiração consciente que são usados em todo lado. Pode ser usado na casa de banho, no carro,
em todo o lado, vão tomando consciência da história, vão libertando essas emoções através da respiração. Porque foi um momento extremamente violento, porque nem todos os bebés nascem na água, ou nem todos os bebés nascem em seco, mas num ambiente de acolhimento. Hoje em dia as coisas estão a mudar muito, ou nem todos os bebés nascem com uma mãe que acredita que consegue parir, não é? E consegue criar essa vida toda. Vai tocar nessas memórias de medo de respiração, porque os bebés, como sabe, o nosso umbigo é o nosso postal da vida, e os bebés terão, durante algumas semanas, 28, 30, 40 ou até 42, a respirar. Por isso aqui não há o estigma de é um bebê que não quer nascer às 38, às 37. O bebê nasce quando está disponível para nascer, quando acredita que é o seu momento, que é o seu momento de entrada da vida, e o rebirthing vai reprogramar, mas dentro da sua energia e da sua essência.